Amém, irmãos? Mais uma vez, quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos, irmãos, eu quero pegar aqui um gancho, se o pastor Basílio me permitir, da leitura oficial. Vamos ler, irmãos, Mateus capítulo 9. Vamos falar um pouquinho, irmãos, daquilo que foi mencionado para nós aqui nessa noite como leitura oficial. Eu quero apenas... Vamos apenas ler o versículo 5, 6 da leitura oficial, capítulo 9. Vamos ler apenas o versículo 5, versículo 6. Diz assim: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Podemos sentar, irmãos, glorificando ao Senhor Jesus. Quero agradecer a oportunidade. E hoje nós estamos praticamente já abastecidos, né, Magno? Os cultos nós tivemos ali na Trindade, né? Graças a Deus. Deus tem, irmãos, honrado esse ministério através dos seus varões, né, que tem sido levantado para ministrarem a obra do Senhor Jesus Cristo, através também da tutela do nosso presidente, nosso pastor Eliseu. E isso tem sido de bom agrado, de bom, irmãos, de boa valia para todos nós, né? Queremos nessa noite, irmãos, ressaltar, irmãos, nesta palavra, apenas a pergunta de Jesus, dizendo: o que é mais fácil dizer? Se nós estivéssemos naquele momento, lá aonde estava acontecendo essa cena, porque isso foi uma coisa mesmo inusitada. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava numa casa. E essa casa, né, as casas da Palestina, né, segundo a questão cultural do lugar, elas eram de um forro, né, de palha com madeira. Então eles botavam, né, barro, né, fazer aqueles barros, fazer aquele assento, fazer aquele tipo de laje, né, fazer aquela laje na casa, né, para poder aguentar a intempérie do calor, né? E aí o barro, os irmãos sabem que o barro ele refresca. Quem já morou aqui em casa de barro, aqui levanta a mão. É? Né? Casa de barro, né, Mambano? E a casa de barro é fresca, né? Fresca, a casa de barro é fresca, né, irmãos? A casa de barro é fresca, né? Tem um monte aqui, Magri, que morou? Isso. A casa de barro, né, é fresca. Então, assim, eles faziam esse teto, irmão, justamente para poder a casa naquele, né, como o clima lá do Oriente Médio, né, principalmente da Palestina, é um clima ameno, né, um clima não muito temperado, é mais seco, né, menos chuvoso. Então, tem toda essa questão equilibrada de temperatura, né, de clima. E então precisava ter algumas imaginações para poder fazer alguma coisa que pudesse, né, dar condição de vida àquele povo, né? O povo, conforme foram desenvolvendo no local, foram criando hábitos, né? É a questão cultural, tá, irmãos? A questão da cultura não é somente você ter um costume, não. A questão da cultura é sobrevivência. A questão da cultura, a gente às vezes fica equivocado em falar em questão de cultura, que é apenas costume, não, hábito não, é questão de sobrevivência. Então você tem aquele ato cultural, porque você passou a viver através daquela questão que você cotidianamente faz para poder sobreviver, né? Então, muito bem, irmãos, nesse período a Bíblia diz que Jesus estava numa casa, pregando ali, falando as coisas de Deus, revelando o amor de Deus para aquela população, mostrando a verdade para aquele povo, né? Mostrando aquilo que aquele povo precisava ouvir. E de repente alguém vê um barulho naquele teto, né, cavando, né, coisa mesmo. Quem tivesse ali naquele momento, irmã Marilza, com certeza ia olhar para o alto, para saber o que estava acontecendo naquele teto ali. Estava alguém cavando o teto, fazendo um buraco no teto, e de repente, no meio daquela casa, imagina, irmãos, vinha descendo uma cama. E naquela cama tinha uma pessoa deitada. Era o que? Uma cama de solteiro. A cama de solteiro. E vinha aquela pessoa deitada, inerte.
Jesus começou a olhar para aquela pessoa. E quando aquela cama pousou no chão, Jesus olhou para ele e disse: meu filho, os teus pecados foram perdoados. Amém, irmãos? Primeira coisa que Jesus fez, quando aquele inerte pousou no chão daquela casa, a primeira coisa que Jesus fez: perdoados estão os teus pecados. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a turba que estava ali, com certeza, coloque-se no lugar daquelas pessoas com tradições ferrenhas religiosas, com um pensamento, irmãos, engessado nas coisas passadas, que não tinha coração aberto para poder ver a glória de Deus, nem muito menos presenciar o que estava acontecendo, e começaram a dizer: quem é este que perdoa pecados? Nós ouvimos aqui: quem é este que acalma o mar, né? Foi isso, Larissa? Você perguntou: quem é esse que acalma o mar, não é isso? Mas eles estavam dizendo: quem é esse que perdoa pecados? Porque só pode perdoar pecado quem é Deus. Somente Deus pode perdoar pecado. Quantos têm aqui seus pecados perdoados? E a Bíblia diz, irmãos, que na meio daquela dúvida ali, daquela interrogação ali, né, irmã Cristine? Aquela coisa ali pensando: o que vai acontecer aí? E a Bíblia diz que Jesus, irmãos, que tinha o discernimento do Espírito, conheceu esse pensamento que estava circulando entre aquelas pessoas, principalmente dos religiosos. E Jesus disse para eles: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te e anda? O Deus da cura está aqui nessa manhã, nessa noite, irmãos. Deus está aqui para levantar paralíticos, inertes, que estão na inércia do desânimo espiritual, para poder avivar. Aí aquela multidão ficou: o que vamos responder? O que você responderia, Jonatas? Se ele dissesse: o que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda, ou perdoados estão os teus pecados? O que você diria, presbítero Djalma, pastor Djalma? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? O que você diria, evangelho Albano? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? O que você responderia, igreja? Perdoados estão os teus pecados. O que é mais fácil dizer? É o que, meu Henrique? Porque nós estamos apenas ouvindo dizer. Jesus, primeiramente, a primeira coisa que Jesus fez naquele paralítico foi a cura interna, a cura interior. Tem pessoas procurando livro de autoajuda, né, pastor Felipe? Procurando um coach, né, para poder querer ser alguma coisa grande na vida. Pessoas tomando remédios psicotrópicos, aí indo para o divã do psicólogo. Mas a cura interior só quem pode dar é Jesus. Isso eu afirmo pela palavra de Deus. Esse homem estava diante de Jesus, e Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados. Mas tinha algo que intriga aqui todos nós aqui, irmãos, é que esse Jesus ainda não tinha morrido. Esse Jesus não tinha vertido o seu sangue na cruz do Calvário. Como isso ia acontecer, pastores? Como isso ia se suceder, irmãos? Pois o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. O que isso? Como se sucederia isso? Isso quer dizer que antes de Jesus morrer, Deus já estava dizendo assim: o meu filho está aí para perdoar pecados. Antes de Jesus morrer. Isso quer dizer que os antigos que morreram confiando, crendo em Deus, estavam esperando também esse momento. Olha bem, isso é importante quando nós ouvimos aqui dizer, Jesus dizendo aqui: qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados. E a Bíblia diz que na cruz do Calvário, Jesus, com as suas mãos estendidas, ele não precisou mais dizer para ninguém: perdoados estão os teus pecados. Mas ele disse a palavra-chave para que no inferno e na terra
E hoje somos livres e salvos pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Quantos podem glorificar esse Jesus? Pela sua morte do Calvário, pela oportunidade que Ele nos concede de reconhecermos isto e do poder de Deus em nossas vidas. Mas Jesus, Ele quis acrescentar mais, para que vocês possam ver que é mais fácil dizer: então olha só, perdoado já estava os pecados dele, agora levanta-te e anda. Aí o camarada se levantou, começou a andar. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus perdoa o pecado, o homem pode estar morto espiritualmente. Efésios capítulo 2 e versículo 1: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos ressuscitou junto com Ele, para estarmos diante de uma condição no mundo, vivos dentre os mortos. Quantos estão vivos aqui nessa noite? Levanta sua mão e glorifica a Deus. Mas Deus concedeu para todos nós o dom da salvação. Isso não vem de nós, para que nós não podemos nos gloriar: eu faço isso e faço aquilo, é por isso que eu sou salvo. Não, mas pela graça do Senhor Jesus, você é salvo pelo poder do sangue de Jesus. A cura interna é a primeira coisa que Jesus faz no pecador, não é isso? Quando nós levantamos nossas mãos, duas coisas acontecem consecutivamente: justificação e o que mais? Regeneração. Isso. A regeneração e a justificação são duas. Por que nós somos regenerados? A regeneração é algo de você. Lembra aquela questão, irmãos, de Naamã? Naamã era leproso. Ali era uma coisa de regeneração. Naamã era leproso. A Bíblia diz que ele, como general, ele não sabia, não tinha recurso, não tinha cura. Até que uma menina mandou ele em Israel, porque ela tinha profeta. E a Bíblia diz que Eliseu, olha bem, irmãos, o que acontece na questão da regeneração? Eliseu mandou para ele: dá 7 mergulhos no Jordão. Lá vai o homem. Poxa, não tem rios mais bonitos lá na Síria, né? Para poder tomar banho. Vou tomar banho de Jordão, o rio aqui sujo. E deu 7 mergulhos. No 7º mergulho, Naamã estava curado, regenerado, limpo. A primeira coisa que Jesus faz quando você aceita Jesus como Salvador: Ele te limpa. Sabe por quê? Deus não quer ninguém sujo na sua casa. Deus não quer sujo de ninguém diante dele. É limpo. Para adorar ao Senhor Jesus tem que estar limpo. E se você chegou aqui sujo, saiba que o Senhor Jesus Cristo está aqui para te limpar, para purificar, para escrever o seu nome no livro da vida, para dizer para você que você diante dele é alguém limpo e purificado. Mas vem a questão, né, da regeneração. Agora vem a questão do quê? Da justificação. Por que justificação? Porque nós estamos o quê? Dentro de uma questão, limpos, e agora nós somos o quê? Inocentado. Por que nós estamos inocentados? Porque nós somos diante de Deus com culpas. Estamos diante de Deus como culpados. Estamos diante de Deus como renegados. Estamos diante de Deus dentro de uma condição em que Ele não pode chegar perto de nós, porque a nossa justiça, segundo diz o profeta Jeremias, aquilo que você faz de bom, aquilo que você pensa que é bom, aquilo que você pratica que é bom, é trapo de imundícia para Deus. Não tem valor nenhum.
A única coisa que faz você se chegar diante de Deus e que te justifica é o sangue de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Lá no livro de Levítico, a Bíblia diz assim, ó: ninguém pode chegar diante de mim de mãos o quê? De mãos o quê? Vazia. Qual é o presente que você pode trazer para Deus? O que você trouxe para Deus hoje? Qual foi a oferta que você trouxe para Deus hoje? Já perguntou: Senhor, eu não tenho nada, mas tenho a minha alma, o meu espírito, o meu fôlego que tu me deste para te adorar. E aqui está, Senhor, esse humilde presente que o Senhor me concedeu, e através do Senhor Jesus, receba. Diante do altar, a Bíblia diz que ninguém podia chegar diante daquele altar sem que tivesse alguma coisa para oferecer para Deus. Ele tinha que levar a sua oferta, e o ofertante tinha que estar lá para poder ver aquela vítima morrer no seu lugar. E a Bíblia diz que ele colocava as mãos sobre aquela vítima, fazendo o que? A transferência dos seus pecados para aquela vítima inocente, porque aquela vítima ia morrer no lugar do ofertante. Ninguém poderia chegar diante de Deus sem que tivesse alguma coisa para oferecer. E olha bem, Deus, sabendo que nós não tínhamos condição nenhuma, não tínhamos jeito nenhum para nos apresentarmos diante dele, ele disse assim para nós: eu dou para vocês o meu filho, para quando vocês cultuar, glorificar o nome dele, e pela justiça dele, eu vou lembrar dele e vou abençoar vocês. Então, regeneração, justificação, são coisas que nós temos que ter em nossas vidas para que a nossa adoração chegue ao trono da graça, para que Deus possa ouvir as nossas petições, para que Deus possa, irmãos, olhar para nós e ver a justiça do seu Filho em nossas vidas. Mas através disso, a nossa justiça que nós fazemos, que não vale de nada para Deus, ela não é contemplada por Deus, mas a justiça do Senhor Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala muito isso no livro dos Romanos, porque o velho homem morreu, o velho Adão, ele deu lugar ao novo Adão, porque o velho Adão pecou, e por causa do velho Adão, a morte passou para todos os homens. Mas o novo Adão, ele deu vida a todos os homens. O velho Adão, ele trouxe desgraça para todos os homens. O novo Adão deu vida e deu bênção para todos nós. O velho Adão trouxe a morte, o novo Adão trouxe a vida. Sabe por que isso, irmãos? Porque Deus, ele nos ama. E o amor de Deus está sempre pairando sobre nós, porque sobre nós está o nome do seu Filho amado Jesus Cristo. É por isso que nesse versículo aqui está a situação da regeneração e da justificação. Primeiro, esse homem, ele foi perdoado os seus pecados, depois justificado diante de Deus. Uma pessoa justificada é uma pessoa inocentada. Isso quer dizer que quando nós andávamos no mundo, quando nós estávamos no mundo e sem Cristo em nossas vidas, carregava uma placa em nossas costas, ou no nosso peito, na cabeça, não sei aonde, mas carregávamos alguma coisa para mostrar que nós estávamos condenados. Mas o Senhor Jesus Cristo, na sua morte, ele riscou essa cédula e colocou escrito assim no nosso coração: inocente. Sabe o que é uma pessoa inocentada por Deus, justificada por Deus? Ele quer dizer que para Deus você nunca pecou, você nunca se distanciou dele. Olha o que ele diz assim, ó: e os teus pecados
eu não o quê? Não mais me lembrarei. Então, pastor Felipe e pastores, Deus não tem ex-pecador. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz que nós somos o quê? Nova criatura, porque aquela velha criatura foi destruída, desmontada. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Deus não tem ex, sabe por quê? Porque o ex fica sempre lembrando das suas coisas. Por isso que às vezes nós vimos muito testemunho. Porque eu era isso, eu era aquilo. Um servo de Deus, ele nem tem vergonha. O apóstolo Paulo disse assim, eu tenho vergonha de dizer o que eu era. Isso me envergonha, porque eu agora estou em Cristo Jesus. E é por isso que estava ali, que o Oswaldo cantou aqui, carrego as marcas de Cristo. Agora eu não tenho mais vergonha de dizer que eu apanho por causa de Cristo Jesus, que eu sofro por causa de Jesus. É esse o orgulho que nós devemos ter, irmãos. Não de contar das nossas ex. Somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo em nossas vidas, os nossos pecados foram lançados. Segundo a Bíblia diz que Deus lançou os nossos pecados no profundo do mar. Existe no mar, no oceano, já vou terminar, irmãos. Existe no oceano, nosso vasto oceano, lá próximo da Indonésia, um fosso enorme, chamado Abismo de Challenger. O Abismo de Challenger, ele tem, irmão Albano, 11 quilômetros de profundidade. Pastor Basílio, que tem dimensão de, né, escala de altura, coisa, muita coisa, né, pessoal? 11 mil metros de profundidade. Só teve um camarada que conseguiu ir a 10.500 metros. O camarada que fez o filme do Titanic, o tal James Cameron, ele fez um negócio lá, ele conseguiu a 10 mil metros, não conseguiu ir mais. Ele fez um submarino justamente adaptado para ele poder fazer isso. Ele conseguiu até apenas 10 mil metros, não conseguiu ir mais. Sabe o que Deus disse? Sabe como é que Deus faz? Eu pego os seus pecados, largo no profundo desse abismo. Ninguém nunca mais vai lá ver para dizer que pecado era que você tinha. Sabe por quê? Porque o pecado que você tinha, o Senhor Jesus Cristo apagou com o seu sangue na cruz do Calvário. Amém.